vamos lá. Pode ir? Vamos lá, né? Vamos torcer. Torce pra dar certo, vai. Então vamos lá, galera! Mais um bate-papo MDM, torcendo aqui para esse arquivo gravar e não dar merda. Nós estamos aqui comigo, o Change, nós temos o Nerd Reverso e nós temos o Hell. O Hell. Curiosamente, os dois MDMs que faltavam para falar um pouquinho sobre Batman v Superman, se vê até agora eu não entendo, a origem da justiça. Todos nós do MDM já conversamos, a gente já chegou a uma espécie de consenso, por mais que o filme ele tem recebido críticas muito apaixonantes. Assim. Por um lado, você tem a galera que defende que é realmente um filmaço, que ele redefiniu o estilo de filmes de heróis, né? Terra Zero. E aí você tem do outro lado a galera que tá sentando o cacete sem dó nem piedade, que você vê aí na maioria dos reviews lá no Rotten Tomatoes, né? Agregados pelo Rotten Tomatoes. É a galera que o Ultra chama de haters. Que é a galera que o Ultra chama de haters, né? Então, nós temos aqui comigo, nas Reverso, o Hell. A gente, meio que no MDM, a gente chegou a um consenso de que, naquele último podcast, que é um filme ruim, mas ok, né? Nada muito diferente dos filmes meio merdas que a gente vê hoje de super-heróis. Mas eu queria a opinião de vocês, meus caríssimos amigos, começando pelo Hell. Queria que você destilasse o seu veneno um pouquinho sobre esse filme. Vai! Bom, primeiro que, cara, eu confesso que eu não achei o filme ruim, do jeito que todos estão falando. Tanto que, até eu acho que eu tinha comentado já com o Nerd Reverso, eu achei inclusive melhor que Man of Steel, na verdade, esse filme do Batman, né, cara? Porra, mas aí também, né, cara? Porra, sim. Não, mas eu acho que... lá embaixo, né? Mas é isso que eu tô falando, tipo... Se alguém... Quem em sã consciência estaria esperando um filmaço, né? Sabendo de tudo que a gente tá sabendo? É o Zack Snyder, né? O cara que, né? Pô, cara, é o Zack Snyder, né, velho? Não tem o que... Então... Cara, então eu acho que dentro dessa perspectiva de que o que eu conhecia, o que eu sabia já, né, do filme, eu devo dizer que eu achei o filme... Dentro das limitações do criador, né? Exato, né? Quer dizer, eu sabia que dali não ia sair um filmaço, né, cara? Confesso pra vocês que o que eu vi até me agradou, me surpreendeu até algumas coisas, né? E não achei assim o filme essa merda fétida e desgraçada que tá todo mundo falando, né? Tipo, as pessoas estão colocando ele no nível do Quarteto Fantástico, por exemplo, desse último Quarteto Fantástico. Não, isso é um exagero completo, né, cara? Isso aí eu não sei nem por que tá acontecendo isso. Embora eu vou confessar que durante a exibição do cinema, cara, tem uma hora que o filme dá uma virada, assim, quando o Luthor começa a pegar o Zod e aparece o Apocalipse, eu falei, cara, Quarteto Fantástico feelings, assim. Mas foi só uma pequena observação, assim, porque, cara, foi surreal aquilo ali, né? Isso que eu tava falando, eu tava até acompanhando algumas discussões, assim, e eu vejo muitas reclamações, assim, eu acho que até comentei isso contigo, Change, de coisas assim, eu vejo pessoas questionando coisas nesse filme que, tipo assim, que não questionariam em outros filmes, sabe? Tipo, sim. Dizendo que, como que aconteceu isso? Por que... Eu vi pessoas falando, o Batman não lutaria desse jeito, isso é ridículo. Eu falei, pô, cara... cara, isso não tem o que discutir isso, né, cara? Era como o Nolan, né? O Batman do Nolan lutava daquele jeito. Eu achava uma merda, né? Mas também tinham pessoas que defendiam naquela época. Porra, achei maneiraça as cenas de luta do personagem agora. Pelo menos a gente vê ele lutando, né, cara? Não é igual nos filmes de antes, né, cara? Pô, tá legal, tá maneiro. O estilo que, né? O pessoal falando, não, ele tá muito truculento, ele tá batendo demais nas pessoas. Falei, gente, é o Batman, psicopata do Cavaleiro das Trevas, né, cara? Ele fazia isso na HQ. É o Batman do videogame, né? Também. Ele é super violento, assim. Não, sim. Da série Arkham, né? Do videogame, ele quebra braço e perna sem dó nenhum. Eu senti falta daquela câmera lenta de finalização do bandido, sabe? Do bandido do videogame, né? Não, mas, Hel, deixa eu te falar uma coisa assim, porque isso foi uma observação que um dos leitores... eu fiz um post, né, de top 5 coisas bacanas que tem, 5,5 coisas bacanas que tem no filme do Batman vs Superman. Qual post foi vingancinha de quem? O teu ou do Lojinha?
Não, foi o meu, porque, cara, Lojinha e Nacique Júniors, né, cara? Eles estão perdendo a linha. Tão demais. Eles entraram no personagem e não saem, entendeu? Aí eu fiz aquele post de propósito pra, cara, dar uma Aprenderam com Catena. Pra dar um esporro público nos dois, assim. Então, não, mas o Catena entra no próprio personagem das coisas que ele cria, sacou mesmo? Assim, da Catenalândia. Mas o problema é Lojinha e Nacique que entram na pilha da galera e não sabe, assim, dosar. E olha quem tô falando isso sou eu. Mas o cara que deu 11 pra X-Men 3, né? O cara que deu 11 pra X-Men 3. Mas falando assim, mas teve um dos leitores que falou, quando eu fiz o post do top 5 e meio coisas bacanas, aí ele falou, pô, Change, valeu, legal você defender do filme, mas, cara, em todas as coisas legais que você falou tem um porém. E é verdade, assim, né? Eu comecei a olhar, puta, é mesmo, assim. Sim. Então, o réu começou a crítica, começou a falar e falou, não, porra, é legal, mas, por dentro do Zack Snyder, não, mas isso é bacana, mas a gente já sabia o que esperar. Então, eu tava anotando isso também, quando eu tava aqui anotando os pontos agora, antes da gente gravar, que tem isso, assim, tem um monte de coisa do filme que é muito legal e que poderia ser foda, mas rola uma snaiderizada ali no meio, assim, é foda, cara. Tipo, a minha sensação com esse filme é o desperdício, assim, tipo, caralho, poderia ser um grande filme. E é um filme, como vocês falaram, ok. Uma coisa que, eu vou dizer aqui, o que eu achei ruim do filme, a edição do filme é ruim, mas eu acho que isso... O ritmo exato. Uns cortes abruptos, assim, né, cara? Tipo... uma coisa que, sabe que me lembrava muito isso, Nerd Reverso? O seriado da Alias, lembra? Que era assim? Eles estavam falando, precisamos invadir uma instalação russa para roubar o documental. Aí cortava e ele já estava lá dentro do cofre da instalação russa roubando o documento, né, cara? Sim, né? Cara, você tem que assumir muita coisa no filme, né? Sim. Mas eu acho que isso tem... Com essa questão do ritmo também, as coisas que deveriam ter um peso relativo diferente, você não percebe isso. Então, por exemplo, a cena lá do Batman em Metrópolis, que é uma cena muito boa. Eu li o post do Change elogiando aquela cena, concordo, a cena é bem bacana e tal, isso aqui. Só que aquela cena tem um tempo de tela muito grande e não há uma consequência especificamente da cena. Né? Pois isso. Você descobre que o Batman ficou bolado e beleza. Agora, a cena da Lois Lane lá, que tem aquela chegada do Super-Homem, que mata aquela galera toda, e que se torna um evento que coloca as ações do filme em andamento, aquela cena é mó rápida, uma cena de, sei lá, 2 minutos. Sim, eu acho engraçado que, tipo assim, eles meio que baseiam quase tudo do filme naquilo, né? Tipo, o Superman invadiu uma outra nação, né, cara? Causou praticamente um incidente internacional ali, né? Isso questionou muito, né? Eu acho que questionou também o fato lá da cena do Batman, né? Mas eu acho que, tipo assim, o Snyder, ele se preocupa tanto em deixar a cena assim legal visualmente que ele meio que perde a mão nesse lance de demonstrar a importância que ela tem, assim, na verdade. Né? Então, falta o storytelling, falta a habilidade de contar uma história direito, sabe? Eu concordo inteiramente, tipo, ele faz umas cenas que são muito massa, velho. Tipo, cara, o assassinato dos pais do Bruce Wayne ficou lindo, ficou foda a cena, tal, né? Plasticamente falando. Não ajuda em nada a trama. Ajuda sim. Ajuda no final lá, o lance do Marta, que é o que o pai dele fala. É a última palavra do pai dele, cara. Tipo, salve a Marta, né, cara? Eu achei isso muito bom, cara. Aliás, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Como eu fui ver o filme só na segunda semana, né? Eu vi todo mundo falando desse negócio do Marta, não sei o quê, que ele fala que é a Marta e fica um amiguinho, não sei o quê. E eu falando, né? Tá, legal, engraçado e tal, mas no filme não vai ser tão idiota quanto a galera da internet tá pintando. Cara, e é muito idiota. Mas é sério que vocês acharam? Vocês acharam mesmo idiota? Porque não achei idiota. Eu não sei, eu tô achando as pessoas, tipo, implicando demais com isso. Falando, ele só não matou o cara porque descobriu que o nome da mãe dele é Marta. Boa. Cara, na verdade... Eu achei a ideia muito boa, eu achei a execução idiota. Não, então, aí é que tá. É mais uma daquelas coisas que o Snyder poderia ter feito direito e não fez. Mais eu ou achei menos. a ideia ótima. Não, eu não vejo a execução, tipo assim, pífia, como as pessoas estão falando. Pra mim, ela foi executada do jeito que poderia ser, entende? Eu acho que assim, não foi a execução na hora. Eu acho que a hora ficou ótima, cara. Quando ele fala o Save Marta, assim, acho que é sensacional. Deu clique no Batman, beleza. O negócio aí vem o problema do ritmo e da edição. Entendeu? Tipo, cara, logo depois que ele fez isso, corta, estão os três todos pipões lá. E aí, ela veio contigo, velho? E aí, Lex? Não sei o quê.
porra, você fala, cara, não, né, velho? Porra, faz alguma coisa direito. Então, a Lois Lane não precisava estar ali. A Lois Lane gera uma interrupção, gera uma brecada na Mas aí cena. tá, eu acho que ela foi essencial nesse momento pra explicar. Ela chega e fala, não, seu idiota, ele não tá falando da Marta, ele tá falando da mãe dele, né? A mãe dele se chama Marta. É estranho você imaginar por que eu vi as pessoas questionando, falando, mas o Superman não falaria Marta, ele falaria assim, salve minha mãe. Eu falei, não, porra, ele tem uma identidade secreta, né, cara? Ele não ia falar, salve a minha mãe, ele ia falar, salve a Marta. Tem uma mulher, Marta. Marta Kent, né? Não tem nada a ver comigo. Apesar de eu ser muito parecido com o filho dela. Né? Então, mas com isso não tem problema. Mas eu acho que assim, que a cena deveria passar pra mim. Eu sei, Reverso, eu só tô falando que, tipo assim, eu vejo as pessoas criticando umas coisas, assim, né? Que, tipo, cara, é uma questão de você ter um bom senso e pensar um pouco, né, cara? Que não precisa explicar. Eu acho que teve um pouco disso. Mas pra mim o filme, cara, pra mim o filme, a gente completa muita coisa do filme. Sabe aquela coisa de aluno Não, que tira nota baixa e ele fala com o professor, eu escrevi isso, mas eu quis dizer isso aqui e você não percebeu. E aí o professor vira e fala, cara, é o que tá na prova, não é o que você quis dizer. Eu entendi que você quis dizer outra coisa, mas isso não tá lá. Sim, e é isso, as coisas que deveriam estar no filme não estão no filme. Olha só, uma coisa... Rapidinho. Diga, o problema desse filme é que você tem que cortizar pra caralho, assim, pra ele funcionar direitinho. Então, entendeu? Então, você tem que supor muita coisa, né? Então, que o Snyder por a falta de sensibilidade dele, cara, ele não passa, entendeu? Não é o problema do Super-Homem falar que é pra salvar a Marta, é o problema do que vem logo depois. É o problema de como é executado, entendeu? Então, cara, ele é uma desgraça desse filme. Não sei como tem gente apoiando a porra da abaixo-assinado pra botar ele de volta! Não, uma coisa que eu acho que é consenso, que todo mundo sabe, né? A gente mesmo, nós do MDM, a gente vive falando isso do Visionário, é que ele é um cara que cara, sutileza, simbolismo, simbologia, não é com o Snyder, cara. Cara, isso tá demonstrado na primeira cena do filme, quando o Batman cai no buraco lá, e aí ele começa a flutuar no meio daquele turbilhão de morcego. Cara, eu falei, meu Deus, que troço ridículo, mas tipo assim, é o Snyder, é o simbolismo dele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele voando com os morcegos, saca, saindo da caverna, voando com os morcegos, tá ligado? Ele virou morcego, sabe? Cara, é idiota, então tudo que ele tenta dar um ar assim, mais cult, fica brega, fica idiota, então, cara... A gente vai fazer um podcast inteiro falando igual o Zack Snyder, ele vai ser o melhor podcast de todos. Aí eu vejo a galera aí colocando o filme como um novo tratado da simbologia religiosa no cinema e não sei o que. Falei, cara, não é o Terence Malick, é o Zack Snyder, cara. Não, é óbvio que... Cara, primeiro, a simbologia religiosa tá desde o primeiro filme e ela é escrachada. Ela não é nem simbólica, ela é jogada na sua cara, né, cara? Quando a galera tá falando dessa coisa dos elementos, das referências, subterfúgio, simbolismo, alegoria, cara... Isso não é subtexto do filme, isso é texto. As pessoas discutem como é ter um Deus andando entre a gente. As pessoas discutem isso. O filho da puta do Luthor fala toda hora. Um Deus entre nós, não sei o quê. Sim, exato. O Luthor lá chato pra caralho. O Deus versus o homem. O Deus versus... Cara, peraí. Algum de vocês realmente gostou desse Lex Luthor? Não, cara. Como Ultra? Cara, eu não entendi por que ele... De Deus. Eu não entendi por que ele botou esse lance... Ele ser meio errático, assim. Tem uns tique nervoso, umas coisas assim, sabe? Eu não sei... Pra que isso, sabe? Porque o Zack Snyder, todos os vilões dele são esquisitos. Parece um Luthor já meio cheirado de cocaína, assim, não parece, cara? Não é o Lex Luthor, é o charada do Jim Carrey. Não, e detalhe, eu não sei se vocês viram, mas ele se chama Alexander Luthor Jr., né, cara, nesse filme, né? Sim. Cara, e aí que eu fico bolado, cara. O Luthor, ou é pra ser o rei do crime, ou é pra ser a porra do cientista. E erraram nos dois, cara. Isso que me deixa puto eu tava falando com o pessoal hoje no almoço, comentando sobre o filme, e assim, o Lex Luthor tem essa tradição no cinema de ser meio histriônico. Ele é um tom acima, né? Ele não é o cara centrado. O Gene Hackman fez um Lex Luthor assim, meio histriônico, meio exagerado. O Kevin Spacey também. O Lex Luthor do cinema, cara, tradicionalmente, é o cara um tom acima. Só que o
a porra do Eisenberg lá, ele é milhares de tons acima. Assim, o filme tem uma tentativa de fazer, exceto pelas cenas, né, que são todas muito espalhafatosas, mas assim, em termos de clima, o filme tenta ser pé no chão, né? Os personagens conversam, os personagens não gritam um com o outro, e ele tá vários tons acima e pulando pela tela, e você fica assim, calma, cara, tá nervoso, fica calmo. Calma, sabe? filha da puta, calma. Eu fiquei pensando, né, dos boatos lá do Bryan Cranston, né, que tava cotado para ser Lex Luthor, e eu fiquei pensando, o Bryan Cranston aquele ponto distriônico do Walter White dando piti, ia ser excelente pro Lex Luthor, sabe? Sim, ia ser um ponto legal, assim, de poder ser um Lex Luthor que é exagerado, mas não é esse grau de exagero, sabe? Você vê Muito idiota. Todos os vilões, assim, esses vilões, no estilo Lex Luthor. Você tem o Walter White, você tem o Rei do Crime da série do Demolidor, que são pessoas né, um pouco controladas, mas eles iam, uma hora ou outra, eles se soltam, assim, né? E depois volta pro controle, né? Só que o do Zack Snyder é o contrário. Ele é um Lex Luthor completamente descontrolado que de vez em quando vai pro controle, mas depois ele volta pro estado descontrolado, assim, cara. E eu tive a audácia de ver um grupo de WhatsApp com o nosso amigo falecido Ultra lá dentro, que falou que o Lex Luthor está melhor do que o Coringa do Ledger, entendeu? Ele não, é muito diferente do Coringa de Ledger. Ele tá maluco, assim, porque ele tem um motivo. Falei, caralho... Não, mas teoricamente, não, eu não diria que ele tem, que ele é maluco daquele jeito por ter um motivo. Quer dizer, ele já começa o filme descompensado, né? Mas, tipo assim, eu vi muita gente questionando a motivação do Luthor. Pra mim, ela tá clara no filme, assim, tipo, ele é um cara que vê o Superman como uma ameaça, uma potencial ameaça. Como o Batman vê também, né, cara? A diferença é que o Batman, a certo momento... vê o lado bom do Superman. O Luthor não, né? O Luthor entra naquela psicopatia, né? Então, mas ele vê o Superman como uma ameaça, né? Ele já sabe quem é o Superman, ele já sabe quem é o Batman e tal. Ele não vê o Batman como uma ameaça, o plano dele é todo contra o Superman. Se o Batman morrer, era só um brinde, né? Isso aí fica sem sentido, eu concordo com você. O plano do Luthor tem uma hora que ele se perde. Por exemplo, quando ele... ele tinha um plano. Ele tinha um plano. O plano dele era colocar o Batman contra o Superman. Ele sabia que o Batman tinha mais condições de derrotar o Superman do que ele, né? Então, até aí tudo bem. Só teve depois que roubou a Kryptonita. Sim, mas roubou a Kryptonita que, teoricamente, dá a entender que o próprio Luthor deixou roubar, né, cara? O que eu achei é que o Luthor deixou roubar a Kryptonita. Sim, então tudo era parte do plano dele. Ele tá manipulando o Batman, né? Mas, tipo assim, ele não tem as capacidades pra usar a Kryptonita pra matar o Superman. O Batman tem. Então até aí tudo bem. Só que daí chega um momento do filme que a coisa inverte. Quando ele mostra as fotos da Marta e fala pro Superman, não, agora eu quero que você mate o Batman e traga a cabeça dele aqui. Foi um filho da puta. Tipo... Então, naquele momento, ele poderia estar jogando o Super-Homem pra morte, se ele tivesse certeza de que o Batman seria capaz de matar ele, como talvez ele tivesse, se ele tivesse uma motivação boa o suficiente. Sim, mas a questão no momento que ele fala essa coisa da mãe, que ele usa a mãe como chantagem, era o Superman chegar lá e falar, olha só, eu só tô lutando com você porque o Lex Luthor tá com uma moça como refém. Exatamente, é isso que eu falei. O problema do plano é esse. O argumento que causa a luta é muito idiota. Muito. Então, aí é que tá, isso que eu tô falando. Se ele não tivesse colocado esse argumento, tipo assim, se só tivesse manipulado o Batman pra caçar o Superman, tava ok, cara, entende? Sim, pois é. Ou não, cara, que eu falo, olha só, voltando à parte do Zack Snyder, assim, cara, o Zack Snyder é o Moisés. Não consegue, Moisés, esquece. Então, é o seguinte, cara, o que tinha que acontecer? Tinha que manter o filme simples, entendeu? Então, faltou a figura do Silvio Santos fazendo os desenhos com a mão, assim, pro Moisés, sacou? Faltou o cara ali pra deixar o filme simples. É o quê, cara? O que a gente conversou em podcast anteriores que talvez fosse o Ben Affleck, né? Mas não falar, não, cara, não tá fazendo certo. Desiste, Moisés. Olha só, devia ser, sabe o que devia ser, cara? O Batman olhando a destruição de Metrópolis, indo atrás do Super-Homem, os dois brigam, no final ficam amigos e pronto, acabou. Simples, como todo filme da Marvel, para poder funcionar. Aí você pega e coloca um filme com Batman, Super-Homem, Lex Luthor, Mulher Maravilha, Lois Lane, aí bota uma caralhada de gente.
Aí você bota o plano do Luthor com as balas mágicas, os contra-cheques pro cara sem perna que vai e volta. Não, pera aí tá o engano. O contra-cheque não era do Luthor, era o Bruce Wayne que mandava os cheques pro cara e o cara devolvia. Ali era do Luthor, cara. Não, cara, era do Luthor. Os contra-cheques eram da Fundação Wayne. Sim. Mas a coisa do cara... Tipo, o cara já era maluco, entende? Sim, mas devolver o cheque com mensagem pro Bruce Wayne era o plano do Luthor. É o plano do Luthor. Bota... Então, é isso que eu tô falando. Aí o contra-cheque lá com as mensagens. A porra da lata de mijo na porra do negócio lá. Aí, cara, olha quantas coisas pra você colocar na mão do pobre Moisés, entendeu? Cara, não vai, cara. A lata de mijo foi tipo assim... É o lance da vaidade do Luthor. Cara, ela fez essa piada, né, com ele. E aí ele devolveu pra ela, né? É óbvio que se você pensar assim, porra, mas quem que um cara ia entrar lá na porra da biblioteca... Onde é que ele estava? Na Biblioteca do Congresso? Onde que é aquilo? Capitólio, não. Capitólio. Era no Capitólio isso. Tipo, sei lá, o Luthor pagou alguém pra entrar no Capitólio e botar um vidro de mijo na mesa, né, cara? Tipo... Se alguém dá um vidro de mijo na sua mão, você não vai pegar, primeiro de tudo. Imagina, tá quente isso aqui. Não, porra. Mas enfim, eu acho que entendeu? É muita coisa pro pobre Moisés. Uma coisa, gente, que eu acho que até funcionaria, que até daria pra ter o Apocalipse nesse filme, seria isso, tipo, o Batman versus o Batman caçando o Superman, pra considerar ele uma ameaça e tal, e o Luthor, talvez, por trás, eu acho que até a parte da manipulação, de ele usar, tipo assim, conduzir o Batman até, tipo assim, digamos, aumentar a psicopatia do Batman e achar que o Superman é uma ameaça, até rolaria, eu acho, né, mas eu acho que o que poderia rolar era o seguinte, ele ter usado o Apocalipse como um plano de, tipo assim, de desmoralizar ainda mais o Superman, sabe? Tipo, porra, ele teve acesso à tecnologia kryptoniana e aí ele viu lá, né? A nave até avisa pra ele, lá em Krypton isso é proibido, viu? Vai dar merda isso aí. Ele falou, não, beleza. Vambora, né, cara? Aí, tipo assim, de fazer isso, de botar o Apocalipse justamente pra tipo assim, pra quebrar de novo o Superman, sabe? Como aconteceu com a luta com o Zod, que destruiu metade da cidade e jogou a opinião pública contra o Superman, ele fazer isso de novo, entende? Jogar o Superman contra o Apocalipse pra causar mais efeitos colaterais, entende? Até aí tudo bem. Eu tava entendendo que no início o plano do Luthor era nessa coisa da opinião pública. Era tipo, desmoralizar o Super-Homem, colocar a coisa de que ele é um alienígena, inimigo da humanidade, essa coisa toda, né? O plano do Capitólio, né? De explodir o Capitólio com ele dentro. Que assim, ali ele sabia que aquela explosão não ia ferir o Super-Homem, né? Ali é uma ação de relações públicas contra o Super-Homem. Claro, de mostrar que aquelas pessoas morreram. A imagem dele. Só que assim, Gerverso, tinha essa primeira parte que era afetar a imagem do Super-Homem e como ele é visto, ou seja, tentar pintar ele como vilão. Beleza. Ou pelo menos como uma grande ameaça, né? Talvez não como mas vilão. lembrando que logo depois, assim, mais um dos problemas de ritmo, que logo depois desse lance do Capitólio, cara, tem uma cena logo seguinte, que alguém no bar, eu não me lembro quem, e uma TV mostrando que, tipo, uma repórter falando, mas será que foi Super-Homem mesmo que fez isso? Acho que não, né? Tipo, então já cortou, entendeu? Não adiantou de nada aquilo ali. Sim. Então, é muito bizarro, cara. Esses ritmos são muito bizarros do filme. Não, pois é. Aí, assim, tem esse plano que seria um plano, digamos assim, moral, né? E que poderia desencadear alguma coisa física do tipo nações se unindo para combater o Super-Homem. Poderia. Mas, a princípio, era um plano moral. Aí tem a porra de fazer ele enfrentar o Batman porque ele quer botar um contra o outro porque ele acha maneiro. Beleza. Só que concomitante a isso, ele tá já fazendo o Apocalipse. Entendeu? E assim, na hora que o Apocalipse nasce, fica muito claro que esse filho da puta não tem nenhum controle. Ele só não morre porque o Super-Homem segura o Apocalipse. O Luthor não controla o Apocalipse. Sim, sim, tipo, então, assim, é um plano. A criação desse monstro é um plano suicida, pra dizer o mínimo, né, porque ele ia morrer. O Super-Homem não impede o Apocalipse ali. Que ele estava fazendo sem saber se o Super-Homem ia estar vivo ou não. Porque ele estava lá cozinhando o monstro enquanto ele tinha mandado o Super-Homem pra morte nas mãos do Batman. Então, assim, beleza, o Apocalipse ia nascer. E aí? Fim, tem o Super-Homem lá. Sabe? Tipo, foda-se, eu vou destruir a Terra, meu plano agora é isso? É nihilista, destruidor, destruição total, sabe? No final do filme dá a entender que o Luthor já sabe, né? Talvez porque
ficou sabendo quando entrou na nave e tal, que Apocalipse ou que o Darkseid estão vindo, né? Ou alguma outra ameaça. Aliás, ó, deve ser o Darkseid. só deixa eu fazer um parêntese aí. Eu acho que esse também foi um grande erro desse filme. Quer dizer, aquela cena deletada do Luthor na gosma lá, tendo em transe lá com aquela criatura na frente dele com as caixas maternas, ter sido tirada do filme e ter deixado o sonho maluco do Batman com o Flash. Cara, duas coisas completas. Ó, essa cena do Flash não precisava estar dentro do filme. Ela podia ser uma cena pós-créditos que ia estar ok. Ela dentro do filme, ela não tem sentido algum, cara. E outra, sim. essa cena do Luthor lá dentro da nave, lá em transe, seria essencial pra gente entender um pouquinho melhor o plano dele, né? Ou que ele teve acesso às paradas. E aquele discurso idiota dele no final, quando ele tá preso, que todo mundo fica boiando, ele lá falando que, ele está vindo, estamos todos perdidos, ding, 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 todo mundo falando. Ele tá falando de quem? Do Superman? Todo mundo acha que ele tá falando do Superman. As pessoas que estavam no cinema achavam que ele tava falando do Superman, né? Tá vendo? O Superman vai voltar. Eu falei, não, ele tá falando bom, deixa pra lá. Não tem como explicar, né? Então, esse que é eu acho que um dos grandes problemas desse filme é esse. Se você é nerd, lê quadrinho, acompanhou todas as notícias do filme, tal, você entende essas coisas. Saca, Tim? Mais ou menos, né? Não, tem muita coisa que... Entende. Você força a compreensão. Você entende o que está acontecendo. Agora, se você não fez isso, você pode até ser um nerd que conhecia esses quadrinhos, mas se você não tinha um conhecimento de como estava rolando, os bastidores do filme, não viu notícias, você boia muita coisa. Por exemplo, a Mulher Maravilha. Cara, eu vi pessoas que ficaram pensando, quem que é essa mulher aí? Porra, quem que é? É a mulher gata! A mulher gata! Os caras falando que era a mulher gata. Aí só viram que era no final, lá, quando ela aparece vestida de Mulher Maravilha. Aí é a Mulher Maravilha, né, cara? Aí a Xena. Não, os caras não. A Xena não, né? A Xena é foda. Mas, tipo assim, então faltou isso pro Snyder. Então, o Snyder fez um filme que não é pro público civil, entende, cara? Não, e o link com o filme da Mulher Maravilha ficou um link de, tipo assim, se o filme da Mulher Maravilha viesse antes, faria sentido. Sim. Ele só fez sentido porque a gente sabe que vai, já, exato, que o filme que vai vai passar na acontecer. Primeira Guerra, Sim. que depois disso ela não vai mais aparecer, sabe? Tipo, eu não vi problema assim, nisso, não, porque é pra mostrar você vê uma que... foto da Bélgica em 18, você vê ela dizendo que tá um ano, 100 anos só observando o mundo dos homens, e você fica assim, caralho, por quê? De onde que veio isso, sabe? Tipo, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer no final da Mulher Maravilha, mas são comentários, esse link é um link que é feito dando a impressão de que já houve algo antes que a gente já deveria ter visto, sabe? Lógico, não é tão importante, mas é meio que o link, sei lá, dos filmes dos heróis solo pra quem vai ver o Vingadores, não o contrário, sabe? Não o filme da equipe antes do filme solo. Eu achei esquisito. Sim, não, com certeza. Eu nem me importei tanto assim com essa coisa, mas talvez porque eu já soubesse que o filme da Mulher Maravilha vinha aí, assim. Então eu encarei mais como uma coisa do tipo, essa mulher aqui não é qualquer mulher não, aí ó, tipo, tem alguma coisa aí acontecendo. Então, mas é um fanservice meio hard aí, é pro nerd já level alto aí, né, cara? Não é um fanservice que nerdzinho assim saca, entende? Então é isso que a gente tá questionando, que o filme tem muito disso, sabe? Tem umas coisas assim que estão ali que se você não tá habituado com o cinema, com as notícias, se você não sabe da agenda de filmes da Warner, você boia. O lance lá dos... Você não viu o PowerPoint, né, deles? Por exemplo, o lance lá do Flash, do Aquaman, do Cyborg, tipo, as pessoas olham aquilo e falam, pô, que merda é essa? E engraçado, o Batman não ter olhado, né? Só viu, ele abriu o arquivo da Mulher Maravilha e não abriu os outros, né, cara? Tanto que quando ele devolve pra ela... Não, ele abriu. Não abriu, cara. Ela conta... Não, cara, ele não abriu. Ele até fala, precisamos, né, montar uma linha de defesa. Aí ela fala, eu já sei quem mostrar, quem... Ela fala pra ele no final que ela sabe quem pode ajudar eles. Tipo, ele não viu o filho ele não viu porque tava anexado, né? Ele esqueceu de ver. Sabe quando você manda um e-mail sem anexar as coisas, sabe? Então acontece. Então, esse Batman, ele é um pouco burro, assim. Aliás, todo mundo é um pouco burro. Tipo, o Lex Luthor é um cara que é tão burro que ele dá pros capangas dele usarem balas que são fabricadas pela LexCorp, né? Balas experimentais, né? Que só são fabricadas na LexCorp. Eu falei, porra, que vacilo, hein, Luthor? Toma no cu, hein, cara?
Aí tem... Cara, mas então, vê se... Olha só, eu vou fazer uma teoria da conspiração aqui bem forte. Como eu falei, eu acho que o Nerd Reverso até retweetou esse meu tweet, assim, que, cara, os 20%, assim, 15 a 20% do filme, cara, ele começa muito bem, assim, né? Então você fala, caralho, esse filme vai ser legal, olha só como estão fazendo as coisas e tal, tá aqui o Batman, a origem do Batman, tá aqui o Batman, Tá aqui o Batman voando, ele vai voar, saca? Vai voar, ele controla sair do buraco, tá ligado? pela mente, né? Não, mas tá aqui o Batman lá em Metrópolis, dando a motivação pra ele tipo, e tal. Enfrentando perigo. Olha, mostrando que o Batman é um herói. Não, concordo que com ele vocês. se preocupa, ele se preocupa com a vida. Ele né? começou contextualizando tudo muito bem. Até o lance do terrorista, da investigação da Lois Lane. Pô, isso aí tava legal, cara. Eu falei, olha aí, cara. Ele tava mostrando, não, olha só, tá aí o Batman, que é um herói, ele é um herói, ele tá salvando as pessoas, ele se preocupa com a vida humana. Olha o Super-Homem tentando se redimir, sabe? Tipo, tentando se preocupa salvar. Mais ou menos, né? Tipo, patrão Wayne, o prédio tá caindo, podemos sair ou o senhor quer que continuemos trabalhando? Não, já terminou o relatório? Sim, senhor, então pode sair. Imagina, né, Já cara? bateu o ponto, né? Já bateu o ponto. Não porque vai me dar um prejuízo, você tem tantas horas pra pagar de hora extra. Vai, trabalha aí. Capitalista, não, filho da puta. Mas aí você vê o Super-Homem tentando se redimir, salvando o mundo inteiro, sabe? Você vê, cara, tá indo legal, é isso que eu queria ver, assim. E aí depois, cara, parece que tudo desanda, porque aparentemente dá a entender de que a gente ia ter aquilo, como eu falei, um filme simples pro Moisés conseguir dirigir. Mas aí, cara, ele desanda de uma maneira que começa a cair uma caralhada de coisa no roteiro, assim. Então, por mais que eu tenha adorado a Mulher Maravilha, ter colocado ela ali pareceu tipo, vamos enxertar aqui um pouquinho, aqui, bota aqui um pouquinho. Botar todos os membros da Liga da Justiça. Aí tudo ficou... Me pareceu que eles estavam indo num caminho, assim, pra fazer um filme bacana, assim, legal, simples, focado nos dois. Mas aí começou, não, aí, velho, tem que colocar a Liga da Justiça, não sei o que. Coloca aí, puta, mas então, aí... Então, eu até acho que aconteceu isso. E acho que nem foi culpa do Snyder. Você tem cara de alta cúpula da Warner ter chegado e falando, é o seguinte, malandro. E pra mim também parece aqueles roteiros que passaram por múltiplas reescrituras, sabe? Parece. Sim, aí também. Vai mudando coisa, só que aí fica um pedacinho de alguma coisa ali que o nego não percebeu, ou faltou alguma ligação, sabe? Esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu tava conversando também era... Não sei se vocês lembram disso, não sei se foi o Transformers 2 ou 3, mas a gente sempre fala disso, quando o Michael Bay falou assim, já criei sequências de ação. Sim. Falta só um roteiro pra ligar tudo. Sabe? Então, eu acho que isso. Acho que o início do filme tinha sido feito, a porrada entre o Batman e o Super-Homem. Cara, na porrada entre o Batman e o Super-Homem, apesar dos dois estarem completamente desvirtuados e não serem o Batman e o Super-Homem que a gente conhece, mas enfim, na porrada, tudo se encadeia corretamente. Sim. Não tem um furo naquela porrada. Então, assim, pra mim o problema foi isso. Ele deu uma de Michael Bay. Assim, ele tinha as sequências-chave do filme montadas, e aí, tipo, como é que eu chego do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D? E nessa parte tá cagado. Tipo, nessa parte entrou o Moisés, entendeu? Isso foi foda. Então, mas aí, cara, aí você vê, tipo, porque aparentemente, cara, aquela luta dos dois tava excelente pra fechar um filme, entendeu? E aí, não, mas agora tem a Mulher Maravilha. E aí, velho, o que a gente vai... Bota um monstro aí pros três baterem e tal. Então, tipo, sacou? Aí, tipo... Aliás, uma coisa que eu achei... Deixa eu falar a coisa da lança. Vocês já viram esse argumento da lança, né? Que da referência bíblica? Super-Homem, né, cara? Da referência bíblica, da lança? Não, da coisa de assim, porra, você vai com a lança de Kryptonita pra cima da porra do Apocalipse e você manda o cara que é vulnerável à porra da Kryptonita, é óbvio que esse cara vai morrer, pô. Agora, você tem a porra da guerreira amazona que tem tá tão forte quanto ele, né? Pelo menos um século de experiência com armas ali, que a gente já viu ali que ela tem experiência pra caralho, que tá aguentando a porrada do monstro, que parece que tem um nível próximo de poder do Super-Homem, e que possivelmente saberia usar a lança melhor do que ele, porque ela sabe lutar, ele não sabe lutar. É visível no filme. Por que o Super-Homem não arremessou dá a merda da lança pra Mulher Maravilha e deixa ela ir lá matar o monstro, filho da puta. Sabe, tipo...
Eu concordo, mas Pegar aquela cordinha dela, Sim, entregar sim. a lança pra ela e falar, deixa que eu seguro essa porra desse laço, vai com a lança e enfia nesse porra. Pronto, Não, acabou. eu concordo, mas eu concordo também que é um argumento que qualquer um pode derrubar. Falando, o calor da batalha, o laço da Mulher Maravilha não funciona se não for ela que tiver seguro. Tipo assim, eu concordo com você que estrategicamente, né? Ainda mais com o Batman ali, né, cara? A luta poderia ter se resolvido assim, de um jeito. Só um parênteses. Quando o Apocalipse liga aquela explosão dele, assim, tipo, parece o Batman entrando debaixo de uma parede, assim, tipo, agachadinho. Sim. Caralho! Não, isso aí foi. Não, isso aí eu achei legal. Tipo, quando o Apocalipse vai pra cima do Batman, o Batman só fica fugindo, tipo, se cagando de medo, né, cara? Lógico, pô. Eu achei muito legal isso, cara. Tipo, ele se conscientizando Ele é tão burro do assim, tipo, né? não é pra mim não, hein, galera. Eu vou me embora. Tipo assim, imagina com Darkseid, né, cara? Vai ser isso também. Não, e o detalhe é que ele ainda... Ele está atrás. Ele ainda deu um boi lá, né? Que ele soltou a última bombinha de kryptonita no Apocalipse lá, que deu tempo pro Superman chegar nele, né? Mas eu tô falando, a questão é essa, tipo, não, de calor de batalha, não sei o que, tava cada um fazendo uma coisa, mas acho que justamente ali tinha que mostrar que eles fazendo trabalho de equipe, não só a soma das forças, que ia gerar a derrota do monstro. Mas aí o Superman não ia morrer, Nerd Reverso. E aí, que graça que ia ter, cara? Não morreu, a gente já viu que não morreu, vai voltar no início do próximo filme. Tem que morrer. Não, eu acho o seguinte, ó, sobre esse ele filme. só morreu pra fazer a ceninha do funeral, cara. Ó, sobre pra esse ter uma filme. cena bonita lá no final. Sobre o filme. Os personagens, eu achei, ó, o Batman foi muito bem construído, achei. Contextualizou legal, né? Mostrou a relação dele. Pô, a relação dele com o Alfred é muito legal, cara. Legal pra caralho. Eu vi pessoas criticando, esse Alfred é o pior Alfred que eu já vi na minha vida. Que Alfred? Isso? Cara, eu falei, cara, é a primeira vez que eu vi o Alfred realmente fazendo papel de Alfred, trabalhando com equipamento, dando conselhos e cagando na cabeça do Batman, né? Que eu acho umas coisas muito, tipo assim... Se alguém pode fazer isso, é ele, né? Tá certo. Só acho que a idade não regulou, né, ali, cara. É isso que eu botei aqui também. Que a gente tinha falado, né? Aparentemente, 13 anos, né? aparentemente ali dá a entender que eles têm aqui 10, 15 anos de diferença entre eles, assim. A aparência, eu tô falando, né, cara, no filme, assim. É óbvio que, tipo, então, o Jeremy Irons, né? Eu achei engraçado porque, assim, não tem por que você colocar um Alfred relativamente novo se você não usou ele fisicamente no filme. Sim, ele não exatamente. é usado fisicamente. Exato. Sabe, tipo, podia botar, sei lá, o Ian McKellen, sabe, pra fazer esse mesmo papel de Alfred e não teria problema. É verdade. Entendeu? Porque ele conseguiria ser um cara babacão, falar merda, não sei o quê, mas não precisa dele fisicamente. Sim. E aí a idade não ia incomodar tanto, sabe? Mas então, eu achei meio esquisito só uma isso. observação, assim, a gente tem 5 minutos pra fechar aí. Vai, Nerd Reverso, diz tudo aí o que você precisa falar, depois o réu e a gente fecha. Vai. Tá. Então, coloquei Rapidinho, assim coisas que eu achei uma merda. O Lex Luthor é uma merda, o plano do Luthor é uma merda. Eu discordei do réu, eu achei que o Batman foi tão desvirtuado quanto o Super-Homem foi desvirtuado em Man of Steel, mas eu já tava esperando por isso, por causa de Man of Steel. É o Snyder, né, cara? Mas eu tô falando que dentro desse universo desvirtuado, ele foi bem contextualizado. Sim. É um personagem que nesse universo faz sentido, só que pra mim isso é um Elseworld do Super-Homem e do Batman. Não é o Super-Homem e o Batman. Esse é o Batman que joga o carro do bandido em cima de outro carro de bandido pra morrer mais gente de uma vez só. Né? Matar mais bandido com um golpe só. A Martha Kent, não só a personagem, como tudo que envolveu ela no filme, achei muito errado. Assim, achei tudo muito esquisito. Porra, quando o Batman vai resgatar ela e, tipo, os caras ouvem um barulho. Eles estavam esperando pelo Super-Homem vir resgatar ela, possivelmente, né? No momento que eles ouvem o barulho da nave do Batman, que poderia ser o Super-Homem ou alguma outra coisa chegando, primeira coisa que o bandido vai fazer é matar a refém, cara. Primeira coisa. Mas não, deram todo o tempo do Batman ir lá salvar. A cena é maneira? Mas achei idiota. Coisas teve ponto positivo e negativo, né? A Mulher Maravilha, eu achei que ela foi bem retratada, mas eu achei que ela foi pouco explorada. Não sei se foi uma combinação com os criadores do filme para não queimar muito ela, mas assim, você não sabe quem é, a que veio, sabe, do que ela gosta, qual é o objetivo dela, você não sabe porra nenhuma. Ela só fala com os caras sobre a porrada e só. A luta do Apocalipse, eu achei, como essa coisa que eu já falei, que acho que faltou trabalho de equipe. O Clark Kent jornalista, tem umas coisas que são legais nele,
mas tem as coisas que são completamente idiotas. Tipo assim, ele chegou lá e falou assim, não vou fazer a matéria, não quero. Então você tá demitido, seu idiota. Claro, vai embora então, né? Não, eu acho engraçado que ele é um jornalista meio merda também, né, cara? Tipo, Sim. a Lois tipo, né, viaja, faz investigação, e ele não, ele é um jornalista merda lá, né, que faz o que o editor mas manda, ele né? peita o chefe mais do que a Lois, assim, né? Sabe, tipo... O Peretti lá, quer saber, vai merda, tá demitido, pô. Tem 30 iguais a você aqui, não fode. Cara, quando sai a primeira prova de jornal, a parte dele tá em branco. Em branco! Isso daria demissão e processo, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Agora o que eu achei legal, o Alfred, né, que a gente comentou aqui agora, eu achei muito, muito foda o Alfred, principalmente na interação dele com o Batman mesmo, e as porradas do Batman, né? Eu lembro que a gente comentou antes que parecia um pouco videogame, e acho que realmente parece, ele não quis reinventar nada, é uma estética bem próxima do videogame mesmo, mas é muito bem feito e é muito claro, né? O cara sabe fazer cena de ação. Você vê claramente a porrada, não só aquela do final quando ele vai salvar a Marta, mas aquela quando tá os dois policiaizinhos atrás dele, e ele foge não, né? Ele enfrenta o policial e deixa o bandido lá. Aquilo é muito legal também, tipo, é o Batman se movimentando de um jeito bem bacana, assim. Então é isso, fechou. Filme. Nota pro filme... Até 10, 5. 0 a 10. 5. Filme. Hell, 1 minuto e meio, vai. Não, eu só achei alguns personagens, achei todos os personagens, tirando o Batman, que foi bem contextualizado dentro desse universo, os outros personagens todos, assim, muito... você não se apega a eles. O Superman mesmo, é o segundo filme do Superman, e mesmo assim você não tem empatia nenhuma pelo Superman. Tanto que ele morre, e o que deveria ser algo assim que te comovesse, né? Você fala, ok, morreu, né, cara? Apesar até do Snyder ter consertado um pouco esse lance, né? Tipo, no filme, o Superman finalmente, né, dá lampejo de que ele é um cara benevolente, é um samaritano, né? Até o pai dele mudou de opinião, né? Tem uma hora lá que ele fala, não, esse é o grande sonho do meu pai, do fazendeiro, que ele fala pra Lois, né? De eu ser um herói para o mundo. Eu falei, não, filho da puta, seu pai nunca falou isso, não. Você tá louco? Ele queria que você deixasse o ônibus para as crianças correrem, cara. Mas enfim, eu falei que o Jonathan Kent brisolou, né? Virou depois que morreu. Então, mas se redimiu um pouco disso, né? Acho que o Snyder finalmente ouviu a voz da galera e falou, não, realmente, né? Tem que dar uma maneirada aqui. Mas mesmo assim, o Superman é vazio ainda, entende? E eu acho que a maioria dos personagens do filme, assim, ficaram assim, né? Então você não tem muita empatia, então é difícil você se emocionar pelo filme. Eu até entendo que o Kevin Smith falou que, é um filme legal, mas não tem coração. Acho que é um pouco disso, exatamente. O filme é isso, cara. São os heróis, assim, que todo mundo conhece, que muita gente gosta, né? E que mesmo assim não estão, assim, representados de um jeito que você se apegue a eles dentro do filme, né? Acho que esse é o maior defeito do filme, a meu ver. Acho que todos os buracos que tem, assim, né? Se você cortizar um pouco, você explica, né, cara? É óbvio que tem gente aí que tá cortizando, né? No último nível, né? Uns amigos... Pra achar o filme perfeito, né? Então tô exagerando. Eu acho que é o que eu tava comentando com o Nerd Reverso esses dias. Tem pessoas que estão odiando só pelo ódio esse filme e tem pessoas que estão amando só pelo amor o filme. As pessoas não estão olhando, não estão analisando, né, os aspectos do filme. Estão só ou odiando ou adorando. Aliás, isso meio que virou, né, a nova filosofia de vida da sociedade, né, nesses últimos tempos. Cara, aquela coisa do gladiador, né? Só tem o dedo pra cima, dedo pra baixo, né? Não tem opção. Nota real. Cara, eu dou um 6 pra esse filme. 6, tá bom. A média do MDM ficou tipo volta de 5,5, 5 a 6, assim. Então, uma nota justa, né? Que todo mundo viu, acho que teve um consenso aí. A gente fica... Eu pessoalmente fico triste porque, cara... aí é foda, eu vou ter que concordar com o Bugman, é a pior coisa, a coisa que eu mais odeio da vida. Nossa. É o que ele falou, mas ele falou uma frase muito certeira, assim, cara, você pega um filme com Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Lex Luthor, pra você fazer um filme nota 6, aí é foda, né? Então, infelizmente é isso. E vão insistir no erro, colocando o cara dirigindo de novo Liga da Justiça, caralho. Aliás, começa semana que vem a filmagem, hein? Não, essa semana agora, dia 7, não é? Dia 7 que começa as filmagens. Hoje, então, ontem. Sei lá, quando isso vai ao ar, né? Sei lá. Não, vai, vamos ver se vai amanhã. Valeu, galera. Amanhã, né? Tô como se todo mundo soubesse quando é amanhã. Valeu, galera. Esse foi mais um Bate-Papo MDM e até a próxima.